Na manhã dessa sexta-feira, eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Evandro Geller. Seja bem-vindo ao nosso Costa Oeste News. Olá, David. Olá, os ouvintes da Rádio Costa Oeste. Um prazer estar aqui contigo, falando um pouquinho aí com a nossa população. É um prazer nosso te receber aqui mais uma vez para a gente estar falando dos avanços, o que tem no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu começo te perguntando, a propósito, nós estamos chegando na reta final do ano de 2023. O que a gente considera, então, como principais conquistas nesse ano para o sindicalizado, presidente? Então, David, esse ano foi um ano aí de janeiro um pouquinho complicado, né? Que a gente iniciou aí com uma seca no nosso município, mas no decorrer foi melhorando aí um pouco. Nós conseguimos aí, a principal conquista nossa desse ano foi a baixa do juro para o agricultor familiar, que nós tivemos uma redução do juro na hora de ele financiar. Então, uma conquista aí que a gente conseguiu na metade do ano, já que o ano agrícola ele começa e se encerra no final do ano, no meio do ano, que ele se encerra aí no mês de junho e inicia no mês de julho. Então, o ano agrícola não começa em janeiro e termina em dezembro, mas sim começa em julho e termina em junho. Então, nesse metade do ano aí, a gente conseguiu essa bonificação para os nossos agricultores. Conseguimos também aí um aumento na questão do financiamento, né? Os agricultores tinha até um certo limite, mas a gente, com a nossa federação, a gente conseguiu também aumentar o limite de financiamento para os nossos agricultores. Então a gente teve um ganho também. Não foi tudo aquilo que a gente queria mais, porém, com esse sistema do Pronaf, ele é um sistema nacional, a gente não conseguiu evoluir tanto, porque a região sul do país é uma região muito privilegiada, onde produz bem, porém os custos são altos e os investimentos também. Agora, se você pegar outras regiões, muitas vezes 100 mil reais, por exemplo, para nós a gente não consegue fazer muita coisa, mas em outras regiões é bastante dinheiro. Então, para ser igual com todo mundo, ficou aí nesse meio termo, né? Para não sobrar para algumas pessoas e também para não faltar em outras. Então, ficou nesse meio termo. Então, a gente também teve aí muitas aposentadorias que a gente conseguiu fazer no sindicato. Lembrando que a gente ali no sindicato, nós fazemos toda a parte de aposentadoria do agricultor. Hoje o agricultor não precisa estar indo até o INSS para se aposentar. Ele pode fazer tudo pelo sindicato. Nós temos ali a nossa equipe, nós temos um sistema do INSS onde o agricultor traz toda a sua documentação ali e a gente encaminha toda a sua documentação ali pelo sindicato mesmo. Importante disso, David, o que acontece? Os nossos colaboradores, nossa equipe, eles têm o conhecimento do agricultor. Então, muitas vezes o agricultor, quando ele vai direto no INSS, às vezes ele fica meio ressabiado, porque o agricultor ele é um pouco mais, vamos dizer, tímido, né? Então, dependendo muitas vezes, uma fala, uma conversa, a pessoa que está lá pode interpretar errado. Então, a gente sabe todos o palavreado do agricultor, a gente conhece tudo isso. Então, com certeza ali no sindicato a gente vai estar prestando um bom serviço para os nossos agricultores, para os nossos associados e o agricultor está podendo sair aposentado ali sem estar indo no INSS. Direto no sindicato ele pode estar se aposentando. Vereador, a gente falava nos bastidores a respeito de eu vou colocar a palavra popular gargalo, né? Quando se trata de tipos de contratos, o que o agricultor, o sindicalizado, ele tem que se atentar? Então, David, o INSS hoje cruza muitas informações. Então, o agricultor tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um contrato de parceria, um contrato de comodato e arrendamento, que esses são os contratos mais feitos na nossa região. O que é esses contratos, né? Muita gente fala, quero fazer um contrato com meu filho, vou passar um pedaço de terra para ele, faz um contrato de arrendamento aí pra gente. Não, tem que tomar cuidado, porque acontece, a pessoa que ela é proprietária de terra, ela não é aposentada, ele é agricultor familiar e não é aposentado, ele tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um contrato, se ele vai, por exemplo, ceder um pedaço da sua terra. Hoje, esses três tipos de contrato, comodato, parceria e arrendamento, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer.
O contrato de comodato é feito mais em família, pai para filho, por exemplo. Quando o pai cede um pedaço de terra para o filho, ele não vai estar cobrando nenhum tipo de aluguel, nenhum tipo de porcentagem, nada. Ele está cedendo essa terra para o filho. O contrato de parceria, ele é um contrato onde o agricultor faz com um terceiro, que é por porcentagem. E o arrendamento é quando ele aluga uma renda fixa, lá, seus 50, 60 sacas de soja. Quais são os cuidados? No contrato de comodato, no contrato de parceria, ele pode fazer esse contrato de até 50% da sua área total. Se ultrapassar disso, e lá na frente o INSS descobrir e ele não for aposentado ainda, pode dar problema na hora de se aposentar. Porque o INSS vai entender que você deixou de ser segurado especial porque você fez esse contrato de mais de 50%. Se você, por exemplo, se você tem lá 10 alqueires, a gente orienta. Faz então até de 4,9 nesses contratos de comodato, esse contrato de parceria. Não tem problema. Você fez até 4,9, 49%, vamos dizer, não tem problema nenhum. Agora, o contrato de arrendamento, que é aquele contrato fixo que o agricultor vai cobrar lá 50, 60 sacas de soja, se o cara tem 10 alqueires de terra e ele arrendou ele já vai deixar de ser segurado especial. O INSS vai entender que, como ele arrendou fixo aquela terra, ele não, entre aspas, não precisaria, deixe de ser agricultor familiar. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um contrato. Então a gente está sempre orientando os nossos agricultores para que, na hora de fazer um contrato, tomar esse cuidado. Contrato de parceria e de comodato, até 50%. Contrato de arrendamento, se ele fez um alqueire, ele já pode perder o direito de se aposentar. Isso para aquela pessoa que não se aposentou ainda. Agora, o agricultor que já é aposentado, sempre trabalhou na sua propriedade, ele se aposentou, saiu a aposentadoria dele, ele começou a receber o aposento. Se ele quiser arrendar 100% da área dele, não tem problema nenhum, ele não vai perder a aposentadoria. Isso que eu passei agora, David, é para aquele agricultor que não se aposentou ainda. Aquele que já se aposentou não tem problema nenhum. Vereador, recentemente, eu já começo até a metade dessa nossa entrevista aqui, dividida em duas partes, já mudando a nomenclatura. Te chamei de presidente do sindicato, agora já estou te chamando de vereador, porque recentemente você precisou cumprir a agenda na capital federal e eu queria saber se existe relação entre uma função e outra nessa tua missão a Brasília. Então, David, como você falou, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito como vereador, mas sim tem ligação, né? Já que a gente foi cumprir uma agenda voltada para a área da agricultura. Eu e o presidente Anderson Lázaro recebemos um convite para estar participando de uma audiência pública na capital federal, através do deputado federal Sérgio Souza. O presidente não pôde, que já tinha uma outra agenda, então fui representando o nosso município. Sobre uma audiência pública da umidade do soja. E como o nosso município é um município muito agrícola, nós temos hoje aí 48 mil hectares de soja no nosso município, é uma preocupação muito grande que a gente tem. O que foi essa audiência pública a respeito da umidade da soja? A China e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, estão querendo mudar a umidade da soja. Hoje a referência da umidade da soja é 14 graus. Eles querem diminuir para 13 graus. Se acontecer isso, é uma perca muito grande para o nosso Brasil, para o nosso município. Para você ter uma ideia, David, cada grau que o soja diminui na umidade, por exemplo, de 14 para 13, ele vai perder 1,15% do seu peso. Ou seja, nós estamos hoje, graças a Deus está chovendo bem no nosso município, fazendo uma conta aí mais ou menos de uma média de 130 sacas de soja por alqueire. O nosso município vai deixar de produzir 30 mil sacas de soja nessa safra. Então isso representa mais de 4 milhões de reais que os agricultores deixariam de ganhar por essa medida. E esses 30 mil sacos a menos seria no peso. Por exemplo, o volume não vai mudar nada. Então não vai diminuir, por exemplo, 30 mil sacos para o agricultor puxar da lavoura para o silo. No silo não vai abrir um espaço de 30 mil sacas. Então a gente se preocupa muito com isso. Se a gente for lá debater isso aí, debater com o MAPA, debater com as empresas que compram esse produto, porque a China quer exigir a compra de 13 graus a umidade da soja. Só que foi feito um levantamento e todos os navios que saem dos portos do nosso Brasil,
sai abaixo de 13 graus. Ele já está saindo essa umidade. Então, por que o agricultor vai ter que deixar de ganhar vamos assim, ele vai ter esse desconto na hora da produção? Então, é uma produção que vai simplesmente sumir. Para ter uma ideia, fiz uma conta referente o que a Conab estimou na próxima safra. No Brasil, o agricultor ia deixar de ganhar 4 bilhões de reais. Então isso é um número muito grande. E esses 4 bilhões, o que acontece? É gasto nas cidades. Por exemplo, São Miguel do Iguaçu, esses 4 milhões que o produtor pode acabar perdendo. O produtor de soja do nosso município, ele vai gastar o dinheiro aqui. Ele vai gastar aqui no mercado, ele vai gastar na empresa de insumo, ele vai gastar na farmácia, ele vai gastar na loja de roupa aqui no nosso município. Então vai ser 4 milhões a menos nosso município que vai estar girando. Então a gente fez esse levantamento, essa apresentação, dizemos, tá, mas por que se a referência hoje é 14? Se o agricultor colher uma soja na umidade de 16, ele vai ter 2 graus a mais. Então ele vai ter em torno de 3 a 4% descontado da sua produção, porque ele colheu com 16. E o ideal que o mapa pede é 14 hoje. Mas quando o agricultor, por exemplo, tá sol, ele conseguiu esperar, ele colheu com 11 de umidade, ele entregou um produto mais seco, vamos dizer assim, então, como eles exigem de melhor qualidade, por que eles não pagam? Eles não pagam essa diferença para o agricultor. Se ele colheu acima da umidade, desconta. Agora, se ele colheu mais seco, por que ele não é ressarcido? Então, a gente fez essas indagações, que o agricultor não pode pagar essa conta, não é culpa do agricultor, não é culpa nossa se a gente está colhendo nos 14, está saindo dos nossos navios abaixo de 13 essa umidade, e por que o agricultor tem que pagar essa conta? Então a gente não concorda com isso, não foi feito um levantamento. Nessa audiência pública saiu um relatório, encaminhamos através do setor da agricultura da Câmara dos Deputados, encaminhamos para que eles possam estar encaminhando no mapa. E, vai abaixar, não tem jeito. Então que pague o agricultor para estar aí, então, produzindo, entregando. Ressarcindo a diferença. Isso, ressarcindo. Porque uma outra coisa, nós estamos numa região privilegiada que a gente consegue colher a soja ainda mais seco. Agora, quando a gente pega a região aí, Mato Grosso do Sul, lá colhe com mais umidade, por causa que é tempo de chuvarada. Então o agricultor vai perder mais ainda. Porque eu duvido, a ciência diz, David, que cada grau que o soja diminui, ele perde 1,15 do seu peso. Mas eu duvido, eu desafio qualquer agricultor do nosso município a me mostrar um romaneio que de 1 grau, por exemplo, de 14 ele colheu com 15, que vai descontar só 1,15. Esse desconto é bem maior, é 1,8, 2% da sua produção. Então por que na hora de... a ciência diz que é 1,15 e depois é descontado mais o agricultor? Então o agricultor está perdendo e pagando 2 vezes, perdendo no peso e perdendo na hora do desconto. Então a gente fica bastante indignado com isso, e a gente estava lá brigando pelos nossos agricultores para que isso não aconteça, e tomara que a gente consiga derrubar isso aí, porque o agricultor não pode pagar essa conta. Perfeito. Presidente e vereador Evandro Geller, então nesse momento a gente chega ao fim da nossa entrevista e eu não poderia deixar de te dar a oportunidade de falar com o associado, falar com o munícipe de São Miguel do Iguaçu e deixar a tua mensagem de fim de ano. David, aproveitando o momento, já quero também convidar os nossos associados para quarta-feira, dia 20, nós vamos ter a nossa Assembleia de Previsão Orçamentária. Então fica convidado todo o nosso associado do sindicato às 9 horas da manhã para estar comparecendo aí no nosso sindicato, para estar fazendo nossa Assembleia. É um momento muito importante do nosso associado estar participando na Assembleia para dar aí as suas opiniões. E para os nossos associados, para os nossos munícipes, já quero deixar aqui uma mensagem, um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo, que 2024 aí seja aí repleto de realizações, com Deus no coração, e que a gente consiga ter todas as realizações, e mais uma vez, um Feliz e Santo Natal. Vereador, nem preciso te dizer, né? Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Costa Oeste. Estaremos sempre de portas abertas aqui quando o assunto for de interesse aqui da nossa audiência. Eu que agradeço, Deide, a você, à Rádio Costa Oeste, e até uma próxima oportunidade. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna trazendo mais informações, mais notícias aqui na 106,5. Não sai daí.